Se você olhar para esse quadro por apenas alguns segundos, você vai entender porque Elizabeth da Áustria foi chamada de a mulher mais bela da Europa, porque o vestido parece leve demais para tocar o chão. O rosto transmite uma serenidade quase irreal, e as estrelas presas ao cabelo transformam a imperatriz em algo que ultrapassa o humano. À primeira vista, tudo aqui é harmonia, tudo aqui é elegância, como se o poder pudesse ser delicado, e como se a realeza fosse sinônimo de perfeição. Mas retratos oficiais não existem por acaso, pois cada gesto é calculado, cada detalhe é escolhido com intenção política, e cada silêncio dentro da imagem pode esconder uma decisão histórica. E é exatamente isso que torna essa pintura inquietante, porque quanto mais perfeita ela parece, mais cresce a sensação de que existe algo fora do quadro. A pergunta, então, não é porque ela é considerada a mais bela da Europa, mas o que essa imagem impecável nunca contou sobre a mulher que ela eternizou. Aqui é o Marcelo Maranhão, você está no Mararte, e nesse vídeo você vai entender como esse quadro ajudou a construir o mito da imperatriz mais bela da Europa. E o que a história revela quando a gente vai além da imagem perfeita que atravessou os séculos. Para entender o que essa pintura nunca contou, primeiro é preciso entender o que ela foi feita para mostrar. Porque Franz Xaver Winterhalter não era apenas um pintor talentoso. Ele era o artista favorito das cortes europeias, especializado em transformar monarcas em símbolos. No século XIX, um retrato oficial não era apenas decoração, era uma ferramenta política, pois a imagem circulava, era copiada, reproduzida e exibida como representação do poder imperial. E quando Winterhalter pintou Elizabeth, ele não registrou apenas o rosto de uma jovem imperatriz, mas construiu uma narrativa visual cuidadosamente planejada. O vestido branco amplia a sensação de pureza e leveza. O fundo escuro destaca o corpo como se ele emergisse da sombra, e o cabelo solto, adornado com estrelas, cria uma imagem quase celestial, como se ela estivesse acima das tensões terrenas. Nada ali sugere conflito, nada indica peso institucional, nada revela a rigidez da corte de Viena. Porque o objetivo do retrato não era revelar a realidade, mas consolidar uma imagem, e essa imagem precisava ser perfeita. Assim, antes mesmo de conhecermos a mulher por trás do vestido, já estamos diante de um mito cuidadosamente construído. Um mito que começava na tela e se espalhava por toda a Europa. Mas quando o retrato consolidava uma imagem de leveza e perfeição, a vida de Elizabeth dentro da corte austríaca seguia uma lógica muito diferente. Porque ela se casou com o imperador Francisco José ainda muito jovem, e foi lançada diretamente no centro de uma das estruturas mais rígidas da Europa. A corte de Viena funcionava como um mecanismo disciplinado, cheio de protocolos, horários, hierarquias e regras que determinavam desde a forma de se vestir até a maneira de se comportar em público. E nesse ambiente, espontaneidade não era uma virtude. Além disso, havia a presença constante da arquiduquesa Sofia, mãe do imperador, que exercia forte influência sobre o palácio e sobre as decisões envolvendo a jovem imperatriz. Elizabeth, que até então havia crescido em um ambiente mais livre na Baviera, precisou se adaptar rapidamente a um papel político que exigia postura, representação e produção de herdeiros, porque, mais do que esposa, ela se tornava peça central da estabilidade dinástica. E é nesse ponto que o contraste começa a se tornar evidente.
pois a mulher retratada como símbolo de graça absoluta vivia cercada por pressões institucionais que não aparecem na tela. A pintura mostrava serenidade, mas a rotina era marcada por expectativa, vigilância e responsabilidade constante. O que ajuda a entender por que a imagem idealizada começava pouco a pouco a se distanciar da experiência real daquela jovem imperatriz. E se você está gostando do vídeo, curta e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito esse projeto a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo por aqui. Com o passar dos anos, a distância entre a imagem pública e a vida privada começou a aumentar, porque Elizabeth não se adaptou plenamente à rotina da corte e encontrou nas viagens uma forma de escapar da rigidez vienense. Ela passou longos períodos fora da capital, circulando por diferentes regiões da Europa. E quanto mais se afastava fisicamente do centro do poder, mais sua presença política se tornava simbólica. Ao mesmo tempo, desenvolveu uma disciplina quase obsessiva com a própria aparência, mantendo rotinas rigorosas de cuidado com o cabelo, controle de peso e exercícios físicos, porque a imagem da imperatriz bela precisava ser preservada a qualquer custo. E aqui surge um ponto decisivo, pois, enquanto a imperatriz enfrentava tensões internas e desafios políticos crescentes, a figura de Elizabeth permanecia associada à juventude, elegância e mistério. A mulher real tornava-se cada vez mais reservada, mais distante da vida pública tradicional, e a pintura de Winterhalter começava a funcionar como uma âncora visual, fixando para sempre uma versão idealizada que já não correspondia totalmente à realidade. Assim, o mito ganhava força, enquanto a pessoa por trás dele se tornava cada vez mais difícil de alcançar. O que preparava terreno para entender não apenas a trajetória individual da imperatriz, mas também um momento histórico turbulento que se aproximava da Europa. Enquanto a imagem da imperatriz permanecia intacta na pintura, a Europa do final do século XIX estava longe de ser estável, porque o imperador austro-húngaro enfrentava pressões internas cada vez mais visíveis. Movimentos nacionalistas cresciam dentro de suas próprias fronteiras. Diferentes povos reivindicavam autonomia, e a ideia do império começava a ser questionada em várias regiões do continente. Ao mesmo tempo, surgiam grupos anarquistas que viam nas monarquias não apenas instituições antigas, mas símbolos diretos de desigualdade e opressão política. Nesse cenário, a figura imperial deixava de ser apenas decorativa e passava a representar alvo simbólico, pois atingir um membro da realeza significava atingir a própria ideia de poder hereditário. E é aqui que a atmosfera começa a mudar, porque a distância entre pintura idealizada e realidade histórica se tornava quase irreconciliável. De um lado, temos o retrato eterno da jovem e da serenidade. Do outro lado, um continente em tensão crescente, onde a estabilidade já não era garantida. E quando imagem e realidade deixam de caminhar juntas, a história costuma encontrar uma forma abrupta de se impor. Em setembro de 1898, durante uma viagem discreta a Genebra, Elizabeth caminhava às margens do lago quando foi abordada por um homem que parecia mais um transeunte, mas aquele encontro carregava a tensão acumulada de uma Europa que já não era a mesma. O agressor era um anarquista italiano que buscava um alvo simbólico, porque atingir um membro da realeza significava atingir a própria ideia de império, e o golpe foi rápido, quase imperceptível, tão discreto que por alguns instantes ninguém compreendeu o que havia acontecido. Não houve cena teatral, não houve multidão em pânico. Houve apenas confusão e silêncio, enquanto a imperatriz ainda tentou seguir caminho sem perceber a gravidade do ferimento. Pouco tempo depois, a realidade se impôs. A mulher cuja imagem foi eternizada como símbolo de juventude e serenidade morria longe do palácio, longe da corte, longe do cenário que a pintura ajudou a consagrar. E naquele momento, a história rompeu definitivamente as distâncias entre imagem e realidade.
porque o mito permaneceria intacto na tela, mas a vida que ele representava havia chegado ao fim. Talvez seja por isso que esse retrato continua atravessando os séculos com tanta força, porque ele não registra apenas uma imperatriz. Ele cristaliza uma ideia de beleza que parece intocável, mesmo quando a história ao redor dela foi tudo menos estável. A pintura permanece serena e as estrelas continuam brilhando no cabelo. E o vestido segue flutuando como se nada tivesse acontecido. Mas agora sabemos que aquela imagem não conta a história inteira. Obrigado por assistir. Na descrição eu deixei o link do blog da Cell Galeria, que é de onde muitos dos vídeos daqui foram inspirados. Então, se você está gostando do conteúdo, provavelmente vai gostar de lá também. Também deixei o link de 2 e-books, um sobre carreira artística e outro sobre história da arte, além do meu próprio Instagram, que é onde eu costumo conversar com vocês com mais calma. Porque, no fim das contas, a história pode até seguir em frente, mas a imagem que escolhemos preservar é o que decide o que será lembrado.